esse ano a gente tem um elenco que vai se apresentar em 2 etapas, né? Os primeiros atletas que já são da casa e depois os atletas que vão chegando ao longo da temporada, os atletas contratados. Então a gente divide as avaliações em atletas da casa e os atletas contratados. Os atletas da casa, eles chegam, fazem a anamnese, fazem o exame físico médico, depois entram para a sala de fisiologia, fazem a avaliação bioquímica, fazem a avaliação termográfica e depois vêm para o salão para fazer as avaliações em estações. Eles se dividem em grupos e passam por 4 estações. Passam por estações de força específica para posterior de coxa, as avaliações de testes de adutor de coxa, avaliação de salto e avaliação do teste de mobilidade de quadril, que são os testes de retração. Bom, esse ano a gente mudou um pouquinho em relação aos nossos testes pré-temporada. Ao invés de a gente fazer a ergometria que a gente fez ano passado, esse ano a gente vai fazer o teste ergospirométrico. Aí pergunta, Gustavo, o que tem de vantagem em relação ao teste ergospirométrico para o teste ergométrico? No teste ergospirométrico a gente usa os analisadores de gases e aí a gente consegue determinar quais os limiares do atleta. Então a gente já tem uma avaliação basal bastante rica para o decorrer da temporada. Quanto mais tempo a gente disponibilizar os atletas para o treinador, melhor. Isso acontece desde o primeiro momento. Hoje a gente não faz mais aquelas avaliações que nós fazíamos há um tempo, que fazíamos 3, 4, 5 dias só de avaliações físicas e médicas e depois entregaria os atletas para a comissão para eles poderem treinar. Hoje a gente otimiza ao máximo esse tempo e os atletas estão desde o primeiro dia de treinamento entregues à comissão técnica. Então a gente até passa algumas cartilhas, algumas recomendações, na verdade não é uma cartilha, são recomendações para aqueles atletas que querem se manter ativos durante as férias. A maioria deles faz, porque enfim, está no intrínseco do atleta. Mas essas avaliações de pré-temporada são principalmente para nós identificarmos alguns pontos de falha e colocarmos um padrão, um basal de identificação do atleta. Como é que está a força posterior de coxa dele, como é que está adutor, como é que está a análise bioquímica padrão dele, porque daí a gente tem um comparativo durante a temporada para as avaliações padrão. Quando a gente faz essas avaliações, a gente determina que o atleta ele parte do zero e dali ele tem um ganho. E durante a temporada a gente faz as intervenções. A gente vem do basal e vai progredindo até a gente achar que esse atleta está no nível aceitável, satisfatório para performar dentro de campo. A partir desse momento, a gente faz as avaliações para fazer apenas a manutenção. A gente não tem mais ganho, a gente mantém. Aquele atleta que baixar de novo do satisfatório, a gente vem de novo com algum incremento de algum teste ou de algum exercício específico. E claro, é sempre específico. Quanto maior a individualidade e especificidade de cada atleta, melhor serão os resultados. Os números são muito bons, mas não é por um fator isolado. Quando a gente tem números bons ou números ruins que seja, as lesões elas são multifatoriais e aqui a gente se dá muito bem. A gente tem um ambiente de trabalho muito positivo, muito bom, um ambiente quase que familiar. Então a gente controla a carga muito bem, a gente faz um preventivo muito bem. Os atletas chegam 2, 3 horas antes de cada treino e começam já a fazer toda a atividade pré-treino, faz fisioterapia, faz trabalho de força de manutenção, faz trabalho de força preventivo. Então se eu pudesse congregar aqui um fator isolado para poder justificar esse número baixo de lesões, seria a nossa relação intertrans e multidisciplinar que a gente tem dentro do DESP. Bom, o Riquelme ele fez uma reconstrução do ligamento cruzado anterior esquerdo, fez em agosto. A gente tem um protocolo de reabilitação total de 9 meses. Hoje ele está com 4 meses e um pouquinho de pós-operatório. Ele está muito bem, ele vem ganhando, ele tem tido incrementos de força durante essa reabilitação dele. Ele faz todos os movimentos sem qualquer queixa, está com o joelho estável. Agora ele está entrando na fase 4 de reabilitação e a perspectiva é que ele volte dentro do primeiro semestre ainda para ser entregue ao departamento de futebol. O Gabriel ele fez uma cirurgia para reconstrução de uma lesão no tendão patelar. Hoje ele está muito bem, falta apenas ganhar força. Ele já tem mobilidade normal, sem dor já há um bom tempo, já está trotando, enfim. Acreditamos que durante a pré-temporada ele já seja reintegrado ao grupo para fazer aí a progressão dele para retorno.